7 hábitos para ser um homem de alto valor, segundo o estoicismo. O homem que se esconde atrás da máscara. Você pode ser forte por fora, mas frágil por dentro. Pode parecer confiante, mas se encolher quando ninguém está vendo. A verdade é que muitos homens vivem uma vida camuflada, enfeitada com sorrisos falsos, conquistas vazias e posturas que servem apenas para esconder o que realmente sentem: medo, insegurança, desorientação. Eles não são fracos, só estão cansados de fingir. A maioria foi ensinada a não chorar, a não demonstrar, a não vacilar. Cresceram ouvindo que homem de verdade tem que aguentar calado. E foi isso que fizeram. Engoliram a dor, sufocaram a angústia, enterraram a própria identidade para sobreviver em um mundo onde masculinidade virou sinônimo de desempenho. Mas o homem estoico não sobrevive. Ele desperta. A jornada de um homem de alto valor não começa com glória. Começa com o colapso interno. O momento em que ele olha para si com brutal honestidade e reconhece que está perdido, que se adaptou tanto ao que os outros esperavam, que esqueceu quem realmente era. Esse momento é a morte simbólica da máscara e o nascimento do homem real. O alto valor não está em status, aparência ou performance. Está na coragem de se encarar no espelho e admitir o que ainda precisa ser curado. Está na disposição de reconstruir o próprio caráter, tijolo por tijolo, sem plateia, sem reconhecimento, sem holofotes. Porque é nesse lugar silencioso e desconfortável que a verdadeira força começa a crescer. O homem que decide trilhar esse caminho abre mão da mentira confortável para viver a verdade incômoda. Ele não se contenta em parecer respeitável, ele quer ser digno. E isso exige confrontar tudo o que foi construído sobre bases frágeis: o orgulho inflado, a raiva engarrafada, a procrastinação crônica, o medo de não ser suficiente. Não se trata de virar outra pessoa, mas de retornar à essência. O homem estoico não é um personagem, é uma presença. Ele não precisa provar nada, porque já sabe quem é, e isso o torna perigoso, inabalável, respeitado. Este vídeo não é sobre fórmulas rápidas, é sobre reconstrução, sobre desenterrar o que há de mais forte e mais puro dentro de você, mesmo que isso signifique romper com tudo o que o mundo te ensinou sobre o que é ser homem. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para tirar a máscara e entrar, pela primeira vez, no campo de batalha onde o inimigo é interno, mas a vitória é eterna. O colapso interno da masculinidade moderna. O homem de hoje não sangra no campo de batalha, mas morre em silêncio dentro de casa. Ele se esconde atrás de conquistas profissionais, piadas automáticas e distrações digitais, enquanto sua alma afunda lentamente em tédio, comparação, ansiedade e frustração. Ele até parece viver, mas por dentro está em ruínas. A masculinidade moderna não colapsou por falta de força física, mas por excesso de fragilidade emocional camuflada. Substituímos a disciplina pela dopamina instantânea, a honra pela vaidade, a coragem por conveniência. Os homens foram ensinados a buscar conforto, mas perderam o senso de direção. Querem tudo fácil, rápido, sem esforço, mas também exigem respeito, liderança, admiração. O paradoxo é claro: não se constrói grandeza em solo superficial. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não é frieza ou negação emocional. É um código de reconstrução, uma engenharia interna para restaurar o império que foi saqueado por dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em seus momentos de desespero. Epicteto encontrou liberdade mental mesmo sendo escravo. Sêneca aconselhava imperadores enquanto enfrentava crises políticas. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos escolheram uma vida guiada por princípios. O homem de alto valor não nasce pronto. Ele surge quando o homem comum decide parar de culpar o mundo e começa a responsabilizar a si mesmo. Ele entende que não pode mudar as circunstâncias externas, mas pode mudar como responde a elas. Esse é o verdadeiro poder. Não reagir como qualquer um, mas agir como alguém que sabe quem é. Você quer respeito? Torne-se alguém que se respeita. Quer liderança?
Domine sua própria mente antes de tentar influenciar qualquer outro ser humano. Quer paz? Corte o ruído que você mesmo criou. A reconstrução começa com uma demolição interna. É necessário desaprender tudo que foi imposto como verdade sobre o que é ser homem. É preciso encarar de frente as fraquezas, os vícios e os padrões autodestrutivos, não para se punir, mas para purificar. O que não serve será queimado, o que for essencial resistirá ao fogo. Este é o ponto de virada. O colapso interno não é o fim. É o sinal de que algo novo pode nascer. Mas não vai acontecer por acaso. Vai exigir hábito, disciplina, propósito. No próximo capítulo, você vai conhecer o primeiro hábito dos homens que decidiram abandonar o ciclo da fraqueza. Aqueles que escolheram vigiar seus próprios pensamentos como um imperador, protege seu trono. Hábito 1. Domínio do pensamento. Tornar-se o vigia da mente. Nada destrói um homem mais rápido do que pensamentos fora de controle. Antes de qualquer derrota externa, existe sempre uma rendição interna. O homem comum acredita em tudo o que pensa. Ele confunde impulso com verdade, emoção com identidade, medo com intuição. O homem de alto valor faz o oposto. Ele observa. O primeiro hábito do estoico é vigiar a própria mente como um sentinela que nunca dorme. Pensamentos surgem o tempo todo, mas nem todos merecem abrigo. Alguns são intrusos, outros são traiçoeiros. Se você não aprende a identificá-los, acaba governado por eles. E quem não governa a própria mente será sempre governado pelo mundo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a mente se torna aquilo que ela contempla. Se você alimenta reclamação, cria fraqueza. Se alimenta comparação, cria ressentimento. Se alimenta medo, cria paralisia. O hábito não é lutar contra os pensamentos, mas interrogá-los. Isso é real, isso é útil, isso está sob meu controle. O homem de alto valor cria uma distância entre o estímulo e a resposta. Ele não reage no calor do momento. Ele pausa, observa, escolhe. Essa pausa é poder puro. É ali que nasce a disciplina. É ali que o caos perde força. A maioria dos homens vive escrava da primeira emoção do dia. O estoico escolhe qual pensamento merece continuar existindo. Dominar o pensamento não significa pensar positivo o tempo todo. Significa pensar com clareza. Ver a realidade sem dramatização, sem vitimismo, sem fantasia. Aceitar o que é, agir sobre o que pode ser mudado e abandonar o resto sem sofrimento desnecessário. Esse hábito cria estabilidade interna, e estabilidade gera respeito. Quando você aprende a vigiar a própria mente, algo muda na sua postura. Você se torna menos previsível, menos manipulável, menos reativo. O mundo continua o mesmo, mas você não. E isso incomoda, porque um homem que governa os próprios pensamentos não pode ser facilmente controlado. Este é apenas o primeiro pilar. Sem ele, nenhum outro hábito se sustenta. Quem não domina o pensamento jamais dominará a presença, a palavra ou a emoção. No próximo capítulo, você vai entender como esse controle interno se manifesta no corpo, no olhar e na energia que você leva para qualquer ambiente. Hábito 2. Presença que comanda. O corpo diz o que a boca cala. Você não precisa falar para ser notado. O homem de alto valor não entra em um ambiente procurando chamar atenção. Ele entra com postura firme, olhar calmo e presença silenciosa. E sem dizer uma palavra, todos sabem que ele está ali. A presença dele não é performática, é autêntica. Não é fruto de esforço, é reflexo de autocontrole. O segundo hábito do homem estoico é dominar a própria energia corporal, porque o corpo revela o que a mente tenta esconder. Quando a mente está em caos, o corpo denuncia. Mãos inquietas, olhos dispersos, ombros encolhidos. Quando a mente está centrada, o corpo firma raízes. Respiração controlada, olhar direto, movimentos deliberados. Não existe presença verdadeira sem disciplina interior. A maioria dos homens foi condicionada a ocupar espaço com palavras. Falam demais,
Tentam convencer, justificam, explicam. Estão sempre buscando aprovação através do discurso. O homem estoico não desperdiça esse tipo de energia. Ele se move como quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele ocupa espaço com intenção. Cada gesto comunica firmeza. Cada silêncio reforça confiança. A presença masculina não está no volume da voz, mas na clareza da mente. Está na maneira como o homem caminha, como ele escuta, como ele responde com poucas palavras e muito sentido. Está na postura que diz: estou aqui, mas não para agradar. Estou aqui porque escolhi estar, e isso basta. Essa segurança não é arrogância, é estabilidade. E ela se constrói com o hábito diário de observar a si mesmo enquanto se move pelo mundo. O homem de presença não é explosivo, ele é sereno. Mas não confunda serenidade com passividade. A serenidade de um homem de alto valor vem da sua capacidade de absorver pressões sem colapsar. Ele não precisa provar que é forte, porque sua força está ancorada em uma mente treinada. E isso muda completamente a atmosfera ao seu redor. As pessoas o respeitam sem saber exatamente por quê. Ele não impõe autoridade, ele emana. Esse hábito de dominar a própria presença exige atenção constante. Não se trata de parecer confiante, mas de agir com convicção. E convicção nasce do autoconhecimento. Quem sabe o que está fazendo não precisa se justificar. Quem sabe o que está buscando não precisa competir. Quem sabe quem é não precisa ser validado. O treino da presença começa nas pequenas coisas, no modo como você levanta da cama, na forma como você atravessa a rua, no ritmo da sua respiração antes de responder uma crítica. A vida testa o tempo todo quem está no controle, e o homem estoico está sempre no comando do próprio corpo, porque já aprendeu a comandar a própria mente. Presença é uma linguagem silenciosa que só os disciplinados falam com maestria. E quem domina essa linguagem não precisa pedir respeito. Ele simplesmente o recebe. No próximo capítulo, você vai entender como a palavra se torna uma extensão da sua força. E por que o silêncio pode ser mais estratégico que qualquer argumento. Hábito 3. Falar pouco, agir muito. O silêncio estratégico. A maioria dos homens desperdiça sua força pela boca. Falam demais, explicam demais, justificam atitudes que não precisavam ser justificadas, prometem o que não sustentam, tentam convencer o mundo de que são algo que nem eles têm certeza se são. O homem estoico faz o oposto. Ele domina o poder da palavra, como quem segura uma espada. Só usa quando realmente necessário. O restante do tempo, ele cala. Este não é o silêncio da omissão, é o silêncio da inteligência. Aquele que entende que nem tudo precisa de resposta, nem toda crítica merece reação, nem todo confronto exige barulho. O homem de alto valor sabe que, quanto mais fala, mais revela suas fraquezas. E quanto mais escuta, mais enxerga os movimentos do mundo ao seu redor. Ele sabe que o silêncio é a linguagem dos que observam antes de agir. Falar pouco não é se esconder, é não desperdiçar energia. Um homem alinhado com seus princípios não tem pressa em explicar suas escolhas. Ele faz. E o que ele faz se torna tão claro que não precisa ser traduzido. Suas ações falam por ele, e por isso suas palavras, quando surgem, têm peso. Cada frase é um recado, cada pausa é uma afirmação. Ele domina o ambiente com presença e pontuação. E sua fala, quando vem, é um ponto final, não uma interrogação. A raiz do silêncio estratégico está na segurança interior. O homem que sabe quem é não tem necessidade de convencer ninguém disso. Não precisa gritar. Não precisa provar. Ele pode observar em silêncio enquanto os outros se atropelam para tentar parecer relevantes. Ele permanece centrado porque sua autoestima não depende da validação do ambiente, mas do alinhamento com os próprios valores. O hábito de falar pouco e agir muito também exige disciplina. É fácil ceder ao impulso de responder, de se defender, de argumentar só para ter razão. Mas o homem estoico não quer ter razão. Ele quer ter paz. E muitas vezes a paz vem quando você escolhe o silêncio como resposta.
quando você entende que nem todo ataque merece reação, que muitas provocações são apenas armadilhas para te tirar do eixo. Este hábito não significa se tornar frio ou indiferente. Pelo contrário, exige sensibilidade refinada. Você percebe o que está sendo dito por trás das palavras, enxerga intenções ocultas, manipulações veladas, egos inflados tentando te arrastar para o mesmo teatro. E, ao perceber, escolhe o silêncio como forma de permanecer no controle. Ao dominar o uso da palavra, você se torna uma presença rara. Num mundo onde todos falam, o homem que escuta e age com precisão é percebido como alguém diferente. Não se trata de se calar para sempre. Trata-se de falar apenas o necessário e deixar que seus atos ocupem o espaço que antes era preenchido por justificativas. O homem de alto valor não perde tempo com promessas. Ele entrega, ele cumpre, ele chega. E quando chega, chega com resultado, com postura, com respeito conquistado pela constância de sua ação silenciosa. No próximo capítulo, você vai entender por que simplicidade não é ausência de ambição, mas um dos pilares mais poderosos da disciplina estoica, e como esse hábito pode transformar sua vida num território inabalável. Hábito 4. Cortar o ruído. Simplicidade brutal no estilo de vida. Grande parte da ansiedade, do cansaço e da frustração que um homem carrega nasce do excesso. Excesso de estímulos, excesso de distrações, excesso de obrigações sem propósito. Um homem cercado de ruído não consegue ouvir a própria consciência. Ele vive refém de uma agenda que não é dele, tentando responder a demandas que não escolheu, enquanto sua energia vital se esvai lentamente, sem direção. O quarto hábito do homem de alto valor é a simplicidade brutal. Brutal porque exige cortes reais. Não é sobreviver com menos por romantismo. É sobreviver com menos porque o essencial exige espaço. O homem estoico simplifica o ambiente, as decisões e os vínculos. Ele sabe que quanto mais simples for sua vida, mais força terá sua presença. Porque o valor está na profundidade, não na quantidade. Cortar o ruído é eliminar tudo aquilo que dispersa o foco. É apagar o que não contribui com a missão. O homem comum vive acumulando. Roupas que não usa, amizades que não nutre, compromissos que não o transformam. Ele confunde movimento com progresso. Já o homem estoico cultiva o vazio estratégico. Ele entende que todo excesso esconde uma carência. E ao invés de preencher, ele confronta. Ele limpa. Ele solta. Simplicidade é força disfarçada de ausência. Enquanto a maioria tenta parecer interessante acumulando, o homem de alto valor impressiona esvaziando. Ele não precisa de muito para ser muito. Sua confiança está em saber que cada coisa em sua vida tem propósito, tem peso, tem direção. O que não acrescenta, enfraquece. E ele não negocia a energia vital por conveniência. Esse hábito exige escolhas difíceis. Você vai perder gente no caminho. Vai desapontar quem esperava de você um papel que você não está mais disposto a representar. Vai parecer rude para os que te conheciam disperso, sempre disponível, sempre sobrecarregado. Mas é justamente aí que o respeito verdadeiro começa a nascer. Porque homens simples são perigosos. Eles não têm brechas. Sabem o que querem e sabem dizer não. O corte do ruído não é apenas externo. Internamente, ele se traduz em paz. Menos estímulos, mais clareza. Menos obrigações, mais direção. O homem de alto valor começa o dia sabendo o que precisa ser feito e termina com a mente limpa, porque escolheu não carregar o que não era dele. Essa leveza não é ausência de desafios, é domínio sobre o que merece atenção e o que deve ser ignorado. Simplicidade também é estética, o modo como se veste, como organiza o espaço, como cuida do corpo. Tudo expressa esse padrão. Nada em excesso, tudo com sentido. Ele não ostenta, ele representa. E por isso, cada detalhe carrega autenticidade. Nada nele é grito, tudo é sinal.
O mundo moderno premia os que sabem dizer sim para tudo. Mas o homem de valor é aquele que ousa dizer não. Ele protege o tempo, protege a mente, protege os seus. E ao fazer isso, cria uma fortaleza silenciosa, onde apenas o necessário entra. E dentro dessa fortaleza, nasce o próximo hábito: a solidão como ferramenta de poder. Hábito 5. Solidão produtiva. Aprender a ouvir o próprio eco. A maioria dos homens tem medo do silêncio, medo do vazio, medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Por isso se preenchem de barulho, de compromissos, de distrações. Fogem da própria companhia como se ela fosse uma ameaça. Mas o homem estoico faz o oposto. Ele procura o silêncio como quem procura refúgio. Ele entende que só na solitude a mente é decantada, só no vazio interno a verdade aparece. A solidão não é ausência de conexões, é presença total de si mesmo. É ali que o homem se escuta com nitidez. É ali que ele percebe onde está se sabotando, onde está se distraindo, onde está fingindo força quando na verdade está se desmoronando. A solitude produtiva não é isolamento covarde, é afastamento estratégico. É o momento em que o homem pausa o mundo para reorganizar o próprio império. Este hábito exige coragem, porque quem se senta consigo mesmo sem máscaras, sem redes sociais, sem fuga, será obrigado a olhar para feridas que estavam sendo ignoradas há anos. Traumas antigos, inseguranças negadas, expectativas que nunca foram dele, mas que ele assumiu como se fossem. Na solidão, tudo aparece, e por isso ela transforma. Não há crescimento profundo sem confronto direto com a própria sombra. O homem de alto valor cultiva esses momentos como parte do seu treinamento. Ele não se esconde nos encontros sociais, nem nos compromissos intermináveis. Ele não tem medo de parar, porque ele já entendeu que a pausa certa, no momento certo, vale mais que qualquer movimento impensado. A solidão, quando bem conduzida, afia a mente como uma lâmina. Ela limpa o excesso emocional, organiza o caos interno e fortalece o espírito. Na prática, esse hábito se manifesta em rituais simples e poderosos. Sentar em silêncio antes de começar o dia. Escrever o que pensa sem censura. Caminhar sem celular. Passar um tempo sem falar com ninguém, apenas para escutar o que realmente importa. Não é sobre virar um monge. É sobre criar espaço interno. Porque onde há espaço, há ordem. E onde há ordem, há força. A solitude também fortalece a autoconfiança. Quando você se acostuma a estar consigo mesmo, você deixa de depender emocionalmente da presença ou da aprovação de outros. Você para de se moldar para agradar, para de aceitar migalhas emocionais, para de negociar a sua paz por companhia vazia. O homem que se basta é livre. E liberdade é magnética. As pessoas percebem, sentem, respeitam. Ao contrário do que o mundo moderno ensina, estar só não é um problema. O problema é não saber o que fazer com isso. O homem comum se sente perdido sem estímulos. O homem de valor transforma o silêncio em arma, em cura, em direção. Ele sabe que nenhum plano grandioso nasce no ruído. Toda grande decisão precisa de espaço para emergir. Na solitude, o estoico escuta o próprio eco, e se esse eco estiver confuso, ele para, reflete, reorganiza. Não tenta abafar, não tenta correr, ele encara, porque ele sabe que não há conquista externa que compense o colapso interno, e se a mente estiver turva, todo o resto será desequilibrado. Esse hábito, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, é um dos pilares que sustentam o homem que lidera a si mesmo. Quem não aprende a ficar em paz na própria companhia, jamais será confiável na companhia de outros. E é dessa paz que nasce o próximo nível de poder: a capacidade de dominar suas emoções sem que elas dominem você. Hábito 6. Frieza consciente. Domar as emoções com elegância. A maioria dos homens não sabe o que fazer com o que sente. Quando a raiva surge, explodem. Quando o medo aparece, paralisam. Quando se frustram, atacam ou se recolhem. Vivem como folhas ao vento,
à mercê do clima emocional do momento. E quanto mais instáveis se tornam, mais perdem o respeito, a direção e o poder pessoal. O homem estoico entende que emoção não é inimiga, mas também não é mestre. Ele a reconhece, mas não se curva. Ele a escuta, mas não obedece. Ele sente tudo, mas só manifesta o necessário. Esse é o sexto hábito, a frieza consciente. A capacidade de pausar antes de reagir, de analisar antes de responder, de controlar o instinto e escolher a estratégia. Essa frieza não vem da indiferença. Vem da maturidade emocional de quem treinou a si mesmo para não agir feito criança ferida. A frieza do homem de alto valor é presença total. Ele está ali, atento, inteiro, mas não capturado pelo turbilhão das próprias emoções. Ele comanda o fogo sem ser consumido por ele. Essa elegância emocional começa na mente. Toda emoção intensa nasce de um pensamento que não foi observado. O homem comum sente primeiro, pensa depois, quando pensa. O homem estoico pensa, sente e age nessa ordem. E por isso, enquanto os outros gritam, ele respira. Enquanto os outros reagem, ele interpreta. Enquanto os outros se afundam no caos interno, ele navega por cima. Não porque não sente, mas porque se recusa a ser dominado. Domar as emoções é um hábito, e todo hábito exige prática. Começa na irritação leve, na impaciência do trânsito, na frustração com uma crítica. São nesses pequenos momentos que o estoico treina sua resposta. Ele observa o calor subir, mas não permite que ele exploda. Ele respira mais fundo. Ele recua por dentro. Ele escolhe. Porque sabe que cada vez que se deixa levar, entrega o próprio poder nas mãos de quem provocou. E um homem de valor nunca entrega sua força por impulso. A frieza consciente também se manifesta nas grandes decisões. O homem comum decide com pressa, movido por emoção. O estoico espera a mente se acalmar. Ele não toma decisões com o coração em chamas. Ele espera a fumaça baixar para enxergar com clareza. Ele sabe que escolhas feitas no calor do momento cobram preço no longo prazo. Por isso, sua frieza é arma, é proteção, é inteligência aplicada à vida real. No mundo moderno, ser frio virou sinônimo de distanciamento emocional. Mas aqui, falamos de frieza como disciplina, como autocontrole, como soberania. O homem que domina esse hábito passa confiança, porque ele não é volátil. Ele não muda de humor ao sabor das circunstâncias. Ele permanece firme, constante, inabalável. E essa constância inspira, atrai, protege. A elegância emocional também se revela na forma como esse homem lida com os próprios fracassos. Ele não se afunda em autocomiseração. Ele não se desespera. Ele sente, sim, mas age apesar disso. Ele honra a dor sem permitir que ela paralise sua missão. E ao fazer isso, prova a si mesmo que não é comandado pelas emoções, mas por valores mais altos que elas. Frieza consciente não é ausência de emoção. É comando sobre ela. É a capacidade de estar no meio do furacão e ainda assim agir com estratégia. E quanto mais um homem treina esse hábito, mais seguro ele se torna. Não para ser admirado, mas para ser confiável. Para si mesmo, para os que dependem dele, para os desafios que virão. No próximo capítulo, você vai entrar no núcleo mais íntimo da honra masculina. Agir com excelência, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o que define um homem de verdade não é o que ele mostra ao mundo, mas o que ele faz no escuro. Hábito 7. Honra sem plateia. Ser íntegro quando ninguém vê. A verdadeira grandeza não acontece diante do público. Ela nasce no escuro, nos bastidores da vida, nos momentos em que ninguém está olhando. É fácil manter a postura quando há testemunhas. É fácil ser disciplinado quando há cobrança. Difícil é manter o próprio código moral quando a única voz que poderia te julgar é a sua. O homem de alto valor é guiado por essa voz. Ele não precisa de plateia para fazer o certo. Ele faz porque é o certo. Porque se abandonar sua honra em nome da conveniência, perde tudo o que importa.
O sétimo hábito do homem estoico é a integridade silenciosa. Um compromisso radical com a verdade, mesmo quando ninguém a exige. Ele não trapaceia no que é pequeno, porque sabe que é no pequeno que o caráter é revelado. Ele não busca atalhos, não negocia sua palavra, não aceita ser um personagem para agradar o ambiente. O que ele é por dentro se sustenta por fora. E essa coerência é tão rara que se torna magnética. Ser íntegro sem plateia é um teste diário. É não consumir aquilo que você sabe que te enfraquece, mesmo quando ninguém vai saber. É cumprir a rotina quando o corpo quer parar e a mente quer desistir. É manter a lealdade a quem confiou em você, mesmo quando seria fácil romper. É entregar mais do que prometer, sem esperar aplausos. É resistir à tentação de ceder ao prazer imediato, quando a consequência será um vazio que só você sentirá. Esse tipo de integridade não se ensina em livros. Ela é construída nas escolhas solitárias, nos minutos antes de dormir, quando você revisa o que fez e percebe se foi digno de si mesmo ou não. O homem comum vive pela imagem. Ele quer parecer bom. O homem estoico vive pelo código. Ele quer ser justo. A diferença é brutal. Um vive mascarado, o outro blindado. A integridade sem plateia transforma tudo ao redor. Ela dá ao homem um tipo de força que não pode ser explicada, apenas sentida. As pessoas percebem. Confiar nesse tipo de homem é quase instintivo, porque sua palavra carrega peso, sua presença transmite firmeza. Ele não fala sobre valores, ele incorpora. E por isso, mesmo calado, educa, inspira e lidera. Mas esse hábito cobra um preço. Ele exige que você se torne seu próprio juiz, que pare de buscar permissão, que aceite a solidão moral de fazer o certo quando o mundo inteiro escolhe o errado, que enfrente as consequências de ser diferente, de não seguir a boiada, de não se vender por likes, status ou oportunidades. O homem íntegro é perigoso porque não está à venda. Ele é inteiro e, por isso, é invencível. Essa coerência constrói um legado. Um homem pode ter fama, dinheiro, status e ainda assim ser vazio. Mas se tiver honra mesmo em silêncio, ele se torna imortal. Porque a integridade é o único valor que ninguém pode tirar de você. Só você pode entregá-la. E um homem de valor nunca entrega. No próximo e último capítulo, você vai ser convocado para uma decisão. Não para parecer forte, mas para despertar o imperador que há dentro de você. Aquele que comanda a si mesmo com firmeza, presença e propósito. Esse é o verdadeiro início de tudo. O despertar do imperador interior. Não existe caminho fácil para a verdadeira masculinidade. Não há manual exato, nem atalhos dourados. Há uma decisão silenciosa. Um ponto em que o homem se cansa de sobreviver e escolhe viver com propósito. É nesse ponto que ele começa a se erguer. Não como mais um na multidão, mas como alguém que se recusa a ser governado por impulsos, distrações ou expectativas alheias. Esse é o momento em que o imperador interior desperta. A jornada que você percorreu até aqui não foi sobre moldar uma imagem. Foi sobre forjar um caráter. Cada hábito apresentado foi um chamado para retomar as rédeas da própria mente, do corpo, da palavra, da energia, das emoções, das decisões e da própria honra. Um a um eles funcionam como pilares de uma construção que não se vê de fora, mas que transforma tudo por dentro. O homem que encarna esses hábitos não precisa gritar quem é. Ele não precisa convencer ninguém de sua autoridade. Ele simplesmente caminha com firmeza. Seus passos são firmes porque ele sabe onde pisa. Seus olhos são calmos porque ele já enfrentou os próprios fantasmas. Sua postura é segura porque foi sustentada por decisões difíceis. E seu silêncio se tornou mais eloquente do que 1000 palavras vazias. Despertar o imperador interior é escolher ser senhor de si mesmo quando tudo no mundo te empurra para ser servo dos outros. É decidir agir com base em princípios quando seria mais fácil ceder ao prazer ou ao conforto. É transformar dor em combustível, raiva em foco, silêncio em poder, disciplina em liberdade. A maioria dos homens passa a vida inteira esperando que o mundo lhes dê permissão para se tornarem algo.
Esperam validação, esperam tempo, esperam alguém que os reconheça. O homem estoico não espera. Ele decide, ele constrói, ele se transforma. Porque entende que ninguém virá resgatá-lo. E porque compreendeu que o verdadeiro resgate começa quando você puxa a si mesmo para fora da covardia e encara a missão de ser quem nasceu para ser. Esse imperador não é tirano. Ele não governa com brutalidade. Ele lidera com clareza. Ele se conhece e, por isso, não precisa dominar ninguém. Ele se basta. Mas porque se basta, pode ser um pilar firme para outros. Para seus irmãos, sua família, seu propósito. Sua força não sufoca, ela sustenta. Sua frieza não fere, ela orienta. Seu silêncio não isola. Ele revela sabedoria. Esse homem não está à venda. Não é distraído com elogios. Não se curva diante de pressão. Ele vive como quem já morreu para tudo que era pequeno demais para sua alma. E é por isso que o respeito o acompanha. Não como um favor, mas como consequência. Agora a escolha está diante de você. Você pode continuar buscando fórmulas mágicas, acumulando distrações, esperando que algo externo te salve. Ou pode decidir se tornar o arquiteto da sua própria disciplina, o guardião da sua mente, o líder silencioso da sua própria vida. Porque no final, o homem que constrói a si mesmo não precisa de aplausos. Ele caminha em paz. E paz, para quem é forjado na guerra interna, é o verdadeiro trono.